Alô, amigos e amigas, o programa Cidadania está de volta hoje para tratar um tema palpitante, o crescimento do transporte aéreo no Brasil. Nós estamos registrando um crescimento acima do crescimento chinês, extraordinário. O aeroporto de Viracopos, por exemplo, lá em Campinas, registrou na última etapa um crescimento de movimentação em torno de 50%. E isso independente da Copa, já tem sido assim pelo crescimento do mercado interno brasileiro. Mas as medidas necessárias para fazer frente a esse crescimento de demanda, de infraestrutura, soluções práticas e concretas para enfrentarmos os desafios que poderão se agravar, seja na Copa do Mundo ou na Olimpíada, ou independente deles, quem vai nos falar sobre isso é o professor Cláudio Jorge Pinto Alves, professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Muito obrigado pela presença aqui, professor. Se o senhor tivesse que fazer um diagnóstico diante disso que já dissemos aqui, o que está acontecendo com o transporte aéreo brasileiro? Qual é a situação atual? Bom, nós estamos vivendo um momento nunca experimentado nessa indústria, né, aeroportuária. Então, nós temos estudos feitos há 2 anos atrás, né, por uma empresa de consultoria para o BNDES, fez uma previsão de crescimento e uma previsão de necessidades a serem satisfeitas, não para os eventos, mas para a própria movimentação, como você disse, decorrente do próprio crescimento interno. E esse estudo, depois de 2 anos, já mostra que ele foi extremamente conservador, quer dizer, ele não conseguiu captar ou imaginar que o crescimento seria da ordem dessa que você acabou de mencionar, Campinas, Maringá, Santos Dumont, Confins, a taxas acima das verificadas em qualquer outro aeroporto no mundo. Né? Em vários aeroportos do mundo estão tendo taxas decrescentes, estão caindo, estão tendo uma deflação de movimento, digamos assim. Né? E nós estamos tendo esses crescimentos. Então, se havia uma lacuna, uma necessidade de implantação de mais capacidade, quer dizer, a capacidade instalada, não fazia frente ao que se projetava há 2 anos atrás, como as projeções estavam aquém do que está acontecendo hoje, eu diria que o nosso problema é um pouco maior ainda. E ficou maior, porque nós ainda não, digamos, tomamos efetivas ações para tentar expandir os aeroportos ou criar novos aeroportos que vão ser necessários para essa demanda toda que se avizinha. Essa surpresa, professor, de ter um crescimento acima do ritmo chinês, por exemplo, apesar de que no mundo se verifica, aliás, um arrefecimento, né? Isso explicaria apenas pelo fortalecimento do mercado interno, mas haveria outras explicações para isso? Agora, com o número de aeroportos que nós temos, em torno de 70 com capacidade plena, plenamente equipados, é suficiente ou pode haver um colapso em determinado momento? Sem querer ser alarmista, com certeza, se não forem tomadas ações, providências, no sentido de ampliar essa capacidade, nós vamos ter novos colapsos, sem dúvida alguma. Tá? Por quê? O senhor falou, né, de cerca de 60, 70 aeroportos em boas condições, quer dizer, em condições de operação instrumental, operação noturna. São só 70 pistas, né? Das 700 que nós temos no país, apenas 70 têm essas condições mínimas. Mas isso não quer dizer que eles são capazes de serem expandidos para o que a demanda está exigindo em termos de capacidade. Então, alguns deles, por exemplo, Congonhas, tem essa capacidade, tudo pode operar à noite, tem equipamento, mas não tem condição de crescer. E temos outros aeroportos que também têm esse mesmo problema. O próprio presidente da Infraero citou Porto Alegre, Recife, como sendo aeroportos cidades que vão demandar outro sítio aeroportuário. Por quê? O sítio lá dos Guararapes, o sítio lá do Salgado Filho, não comporta expansões que a demanda está projetando que vai precisar ser implementado. Então, quais são as soluções que estão aí na mesa diante dessa situação? Expandir, construir novos, que outras soluções há? Eu diria que talvez a mais importante seria preservar sítios. Né? Nós não aprendemos com o passado. Nós temos vários sítios, vários aeroportos, locais onde nós implantamos aeroportos, não demos a devida proteção ao seu entorno.
o que aconteceu? A comunidade, a cidade veio, se aproximou daquela infraestrutura, das vantagens daquela infraestrutura, de tal ordem que esses aeroportos não podem mais crescer. E, eventualmente, a cidade que veio por causa do aeroporto passa a reclamar da operação, do ruído, da insegurança que a comunidade passa a sentir em relação aos aviões passarem perto dos seus telhados. E, curiosamente, aquela comunidade que veio por causa do aeroporto pede o seu fechamento. Fecha à noite, não sei o quê, como já temos alguns aeroportos com esse tipo de restrição. Então, eu acho que uma medida muito importante é a preservação dos sítios e a identificação dos sítios, dos locais onde se demanda um novo sítio, como talvez Porto Alegre e Recife sejam exemplos clássicos, e São Paulo talvez, se identificar novos sítios e já se proteger essa área, para que venha a ser o aeroporto do futuro. A gente tem que fazer isso agora, porque cada vez mais as áreas vão sendo invadidas, vão sendo tomadas, né, vão sendo urbanizadas, inviabilizando aeroportos adequadamente situados em relação à comunidade. Agora, qual é a nossa situação atual em número de aeródromos comparada com outros países como Estados Unidos, França, Canadá, China, Alemanha? Isso às vezes pode até enganar um pouco e nos surpreender, né? O Brasil é o segundo país no mundo em número de aeródromos, de pistas, né, de aeroportos. Quer dizer, isso é impressionante. Só perdemos os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 5 mil, alguma coisa, um número muito grande. O Brasil está com cerca de 700 e pouco, 740, alguma coisa. É o segundo país, quer dizer, supera a China, supera a Rússia, supera a França, a Inglaterra, Austrália, outros grandes países, o México, né, que tem muitos aeroportos, nós superamos em número. Agora, quando a gente vai fazer um raio-x desses aeroportos, é que você começa a ver que desses 700, só 100, né, operam à noite. Então, poxa, você tem 700, mas só 100, uma centena que pode operar à noite. E desses que operam à noite, apenas 60 que operam dispõem de pista com comprimento suficiente para operar aeronaves grandes, né, os Boeing, os Airbus grandes, não só aviões pequenos, né? Então, nós acabamos sendo um país continental e tendo um número de pistas muito grande, mas, na realidade, aeroportos passíveis de serem utilizados pela aviação comercial passa a ser um número bastante pequeno para a nossa dimensão. Eu queria que o senhor analisasse agora aquela primeira alternativa entre as soluções aventadas, né? A de construir novos aeroportos, exclusivamente essa. A construção de novos aeroportos, a gente tem que ter... a localização desse novo sítio é uma etapa muito complicada, porque envolve o lado social, envolve o lado político, né? A decisão, a tomada de decisão. Mas esse estudo tem que ser realizado e, a partir do momento que for definido, aqui vai ser o novo sítio do aeroporto de São Paulo, aqui vai ser o novo sítio do aeroporto de Recife, aqui vai ser o novo sítio do aeroporto de Porto Alegre, a partir desse momento, essa área tem que ser protegida. E a área que tem que ser protegida não é exclusivamente onde vai ter a pista, o terminal, o estacionamento, mas toda uma área vizinha tem que ser protegida, tem que ser dado um plano de uso de solo tal, compatível, que permita que aquele aeroporto opere e também tenha a sua expansão no futuro mais distante. Isso não está sendo feito? Isso a gente não tem ainda. Tá? Hoje, historicamente, nós não fomos capazes, nós, o país, né, não fomos capazes de proteger os nossos sítios aeroportuários. Mas não é possível inverter essa tendência e fazer possível. uma nova uma consciência? decisão política. Nós vamos ter que encarar isso e a gente espera agora, com a criação da Secretaria da Aviação Civil, com uma ANAC que vai fiscalizar e com uma SAC que vai planejar, a gente espera, e com, digamos assim, com agora Infraero e mais outros concessionários que vão atuar na operação, a gente espera que todos esses atores, né, desempenhem um papel em uníssono para que se preserve novos sítios, né, se garanta novos sítios, se preserve os atuais, né, aqueles que são passíveis ainda de expansão que se expanda, né, e assim a gente vai ter, mas sempre protegendo. Essa proteção tem um custo. É um custo triste, é aquele mesmo custo do seguro que a gente faz, né? Quer dizer, a gente paga o seguro para não acontecer o acidente, né? Para não ter que ter o problema. Mas a gente tem que ter o seguro, porque quando tem um acidente, e essa é a nossa situação, a gente tem que pagar o sítio ali para depois botar o aeroporto, para depois a gente usufruir daquela infraestrutura. É um trabalho de planejamento a longo prazo, né? Que a gente não está muito acostumado. Eu pediria que o senhor analisasse também aquela outra solução, alcances e limites da alternativa de expansão dos aeroportos já existentes.
a expansão dos aeroportos existentes passa também por uma necessidade, eventualmente, de social, né? De você deslocar famílias que já estão assentadas nas proximidades e que, eventualmente, a expansão do aeroporto entra em conflito com aquela comunidade. Então, é uma decisão política. Há uns 6 anos atrás, o governo federal decidiu lá em Guarulhos que não vai mais construir a terceira pista, dado a invasão que houve já há algum tempo e que o custo social seria elevado demais. Então, se tomou essa decisão, não questiono, está tomada a decisão, então agora vamos procurar outro sítio. Então, não pode acontecer o que a gente viu agora na concessão, foi feita uma previsão de crescimento de Guarulhos para 50 milhões de movimento, mas as pistas vão continuar sendo aquelas duas juntinhas ali. Então não adianta você construir um monte de prédio agora, um monte de posição para deixar avião. Tudo bem que hoje está faltando posição para avião, está faltando prédio para a movimentação dos passageiros. Tudo bem, hoje é o crítico. Mas isso até um certo ponto. Porque depois o crítico vai ser o pouso e a decolagem dos aviões, porque as pistas, o conjunto não vai ser modificado. Um bom exemplo para isso seria a alternativa do aeroporto de Brasília. Então as pistas são um pouco mais separadas. O aeroporto de Brasília é o ideal nesse aspecto. O de Viracopos também, a previsão é parecida com o de Brasília, também são duas pistas suficientemente separadas para que as aeronaves possam operar independentes. Os movimentos aconteçam um independente do outro. Então é quase como se você tivesse 2 aeroportos juntos, né? Um está operando ali, outro está operando lá, lá não interessa. Hoje não, Guarulhos você só consegue operar uma pista quando a outra pousou, então pode decolar daqui, sabe? Tem uma dependência, né? Agora, é bom lembrar, né, professor, que tudo que está sendo dito aqui pelo senhor é independente da Copa, né? A Copa pode vir a agravar ou não, mas já está havendo um crescimento que exige medidas, mesmo se a Copa não fosse no Brasil. Mesmo que a Copa não acontecesse. Como é que fica isso acrescentando o problema de crescimento também da aviação executiva? A aviação executiva, talvez a Copa já seja alguma coisa assim que nós precisamos nos preparar para uma chegada de um contingente de aeronaves executivas muito grande num pequeno período de tempo. É na abertura, na partida final. Realmente, e isso foi o problema que se verificou na África do Sul, se verificou na Alemanha. Quer dizer, isso acontece mesmo nos países. É porque alguma coisa inesperada. Inesperada não, mas é um contingente extraordinário de aeronaves. Trazendo chefes de Estado, trazendo sheik, né? Porque a próxima Copa vai ser no Catar, não vai ser na Rússia, né? Então vai ser o Putin que deve vir aqui no fechamento lá no Rio. Então, e tem que ter espaço para essas aeronaves. E alguns procedimentos já foram realizados, foi o tal do touch and go. O cara pousa no aeroporto, a autoridade sai, e o avião decola, vai para um outro canto, porque lá no Galeão não vai caber. Mas esse outro canto, onde seria, já que a aviação regional do Brasil não foi, até agora, desenvolvida em sua plenitude? Está deprimida. Por isso que eu acho que Copa não é tanto problema. Eu imagino que aí vai ser adotado, vão ser utilizados os campos das bases militares. Então, Santa Cruz vai ser utilizado. É possível, perfeitamente, com certeza. Tecnicamente é possível. Com certeza. Não, isso aí não há problema nenhum. Os aeroportos militares, ele tem extensão, equipagem... Não. Santa Cruz tem, por exemplo. O que não tem em Santa Cruz são instalações para os passageiros, porque não é previsto, né, na quantidade, talvez, que venha a ter, caso sejam deslocados alguns voos para lá. O que vai acontecer, certamente, é a montagem de um esquema montado apenas para aquele evento. Acabou o evento, desmonta e volta à base a operar como base. Isso foi feito na Eurocopa lá em Portugal. Quer dizer, o aeroporto da Lisboa, de Portela, e o aeroporto do Porto, o Sacarneiro, foram dotados de instalações específicas só para o evento Eurocopa. Acabou o evento Eurocopa, desmonta tudo aquilo, as tendas, vai embora. Então, nas instalações militares, provavelmente, teremos essas tendas, né, para operar a polícia, para receber o pessoal, passaporte, tal, né, de torcedores, de clubes não, né, de times, né, das equipes aí das diversas nações que virão para os jogos durante o evento. Professor Cláudio, por que, aí é uma pergunta mais estrutural, por que a aviação regional no Brasil não foi desenvolvida? Se aqui há uma indústria aeronáutica que, aliás, alimenta os mercados aéreos em outros países, embora aqui não,
né, havendo esse potencial aí que não está sendo utilizado. Quais são as razões para isso? Olha, eu não sei as razões, mas eu sei que historicamente nós chegamos a ter um plano, né, citar, né, um sistema integrado de transporte aéreo regional, onde se dividiu o país em áreas, onde empresas específicas foram, né, a TABA para a Amazônia, a Nordeste para o Nordeste, a Rio Sul ali para a Votec aqui para o Centro-Oeste e a TAM, Rio Sul e TAM ali para o Sul-Sudeste. Isso foi na década de 70, inclusive era para incentivar o uso das aeronaves da Embraer, né, o Bandeirante, o Brasília. Então houve uma época em que havia toda uma regulamentação. Mas com o passar do tempo foi havendo a desregulamentação. Né? Foi se liberando, de repente já podia fazer os VDC, os voos direto ao centro. Então a Nordeste, a TABA começava a poder operar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ela da Amazônia, outra do Nordeste. Já começava a poder operar eram as rotas mais interessantes financeiramente. Então foi havendo essa desregulamentação, aí a coisa depois ficou difícil voltar à regulamentação. Né? Você não acha um contrassenso assim, que a gente tenha, por exemplo, uma indústria como a Embraer, que é um sucesso internacional, e ao mesmo tempo tenhamos um mercado de aviação regional deprimido e ao mesmo tempo o que aconteceu no ano passado? A Embraer demitiu 6.500 funcionários em razão de falta de encomendas. Mas aqui tem um mercado não explorado. O problema da indústria aeronáutica, né, agora é uma outra indústria, né, mas a indústria aeronáutica ela exige um capital intensivo muito forte. Né? E você vê que no mundo inteiro, as grandes companhias aéreas, de vez em quando, elas vão embora, desaparecem. Não é só a nossa Varig, a VASP, acontece, né? A pessoa não exerce uma administração muito adequada, ou alguma imprevisibilidade e tal, e pum, a coisa vai embora. Isso está acontecendo várias grandes ex-companhias mundiais, né? As americanas, por exemplo, hoje elas estão numa situação muito difícil, né? A gente vê que algumas nacionais também não estão tão bem assim, né? Já está vendo aí demitindo, plano de demissão voluntária, são sinais de fumaça, né? Sinais, estão aparecendo no horizonte. Preocupante. Então a gente vê que esse mercado é um mercado complicado. E o avião é um bicho muito caro. E o que a gente teve, por boa parte do tempo, falta de alguém que financiasse essas aeronaves. Então, era possível, era mais fácil comprar um avião da Embraer lá fora, porque você tinha financiamento para isso, do que você comprar aqui na própria fábrica em São José dos Campos. Então, isso já está diminuindo bastante, né? O BNDES está contribuindo nesse setor, né? Então, você vê que já tem algumas companhias, a Trip, a Azul, que estão adquirindo aeronaves da Embraer. Né? Mas é um mercado, é uma indústria complicada. Dizem que não é uma indústria, né, da aviação, das empresas aéreas, não é uma indústria, é uma indústria dos idealistas, né, dos vocacionados que gostam da coisa, porque não se vê ninguém que, historicamente, por muito tempo ganhou dinheiro. O cara ganha logo, né, isso no mundo inteiro, você pode olhar. Como o Santos Dumont, né? Vocacionados. Para fechar aqui, uma síntese, eu pediria ao senhor, né? Há motivos para o alarme, há possibilidades reais de nós fazermos frente a esse crescimento que não decorre em razão da Copa, ele já está acontecendo, o crescimento chinês, ou nós temos aí que ficar meio assustados mesmo? Não, eu acho que a gente deve ficar atento, né? Cobrando aí das autoridades, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar torcendo, né? Exercendo a nossa cidadania, né? Como é o nome do programa, no sentido de cobrar da SAC o planejamento, da ANAC a fiscalização. Né? Agora, então, que estão entrando novos concessionários dos grandes aeroportos, né? A gente tem que denunciar, tem que cobrar. Não, isso não está acontecendo, o nível de serviço está caindo, está aumentando o custo disso. Temos que exercer a nossa cidadania no sentido que as autoridades fiquem de olho muito aberto para que os planos que estão começando a ser traçados, talvez de uma forma um pouco tardia, mas estão sendo traçados alguns planos, que esses planos realmente saiam do papel e venham a ajudar a população, a sociedade brasileira em geral. Ok. Queria agradecer a presença do professor Cláudio Jorge Pinto Alves, professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Muito obrigado pela sua presença. Prazer. Estaremos sempre de portas abertas aqui, acompanhando esse tema. Né? E também agradecer a vocês de casa que nos acompanharam.
Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.